que nós mais temos é exemplo, né? Eu acabei, inclusive, pulando um pedaço da história, que a gente foi de uma família, eu te contei. Ok, tá bom. Aí Pode, nós pode. fomos... Não, eu vou fazer um resuminho, só quero Tá. te dar uma dimensão de tempo, porque eu resumi 4 anos quase em 2 minutos. A primeira família chegou, certo? O grupo cresceu, a gente acolheu 10 famílias. Sim. Aí a gente colocou a meta de acolher 100 famílias. Depois 300, depois 500, depois 1.000 e hoje são 1.700 famílias acolhidas. O Refúgio Nossa. 343, aquele sonho que começou como ajudar uma família, são 3.600 refugiados acolhidos em mais de 200 cidades do país. Então o que eu mais tenho é exemplo para te dar. Mas o que me ocorreu em mente, Vivi, foi o do Edwin. Eu adoro os acolhimentos em Belo Horizonte, porque aí eu tenho mais desculpa para voltar para casa, Eu né? amo tanto Belo Horizonte. Eu Você amo. gosta da minha cidade? Amo. Ah, qualquer dia nós vamos comer um pão de queijo Eu acho que lá. se você me convidar, eu tô Se eu indo, tô soubesse que você aceitando. gostava tanto, eu tinha até trazido aqui pro pessoal hoje. Eu Mas amo. a gente come um pão de queijo e grava uma segunda rodada. Então eu gosto de acolher lá. Lá é a segunda praça onde a gente mais acolhe, porque eu tenho desculpa pra viajar, trabalho e ficar mais perto de casa, né? Pronto. Mas brincadeira à parte, o Edwin é um grande irmão, assim, um venezuelano que eu conheci dentro de um dos campos de refugiado, na minha segunda ou terceira visita lá em Boa Vista. E, cara, eu vi esse cara, assim, cabisbaixo, sentado, por dias a fio. Dava pra ler o pensamento dele, assim, vendo as crianças brincando, entre brincar e chorar, uma passeada pelo campo de refugiados e o Edwin cabisbaixo, sempre com lágrima no olho, ele e a esposa, tentando entender o futuro. E a realidade dessa pessoa, sentada, cabisbaixo, num canto de um campo de refugiado, pensando qual que é o próximo passo da sua família, é a realidade de todos ali. Então, só para tirar essa amostragem, o Edwin entra num processo de acolhimento, que é o que o refúgio faz, tira dali, casa com uma pessoa física em outra cidade, É uma pessoa física, então vocês não trabalham hoje com empresas ainda. pessoa física ou jurídica. Ah, O ok. refúgio nasceu com pessoas acolhendo pessoas e hoje a gente tem essa modalidade de empresas que recebem as pessoas, mas a gente sempre cria um grupo de voluntários ao redor daquela empresa que vai fazer com que as pessoas sejam cuidadas também fora do ambiente de trabalho. Então esse é um ponto muito importante, porque o Tá. recursos humanos vai pensar, né? Mas e o resto? O resto Sim. é com refúgio. Mas a empresa pode, por exemplo, ô Fernando, vem cá, é o seguinte, a gente tem uma verba, essa verba a gente quer destinar ao refúgio, mas vamos imaginar que, sei lá, é lá do sul, né? Não sei, você está me dizendo que onde você mais traz é BH e São Paulo. Então vamos imaginar que é no Rio Grande do Sul, não é normal de levar, não está dentro das praças. Falou, ó, eu não sei que talvez não traga para cá, talvez as pessoas não queiram vir, muito longe lá da fronteira. Não sei se faz sentido isso tudo que eu estou falando. Se não Faz. fizer, você Era fala. mais desafiador atrás, né? Mas hoje a gente já tem acolhimento em 18 estados do Ah, país. tá, legal. Mas quando uma empresa procura a gente, Vivi, dentro de uma cidade que a gente não acolheu ainda, é como se o refúgio estivesse recomeçando, nascendo do zero. Então, é através da ativação das mídias sociais e campanha de voluntariado. A empresa X quer empregar 2 refugiados na cidade do interior de um estado que a gente não acolhe ainda. Tá. O refúgio começa a procurar e montar um grupo de voluntários ali que vai fazer com que essas pessoas sejam cuidados. Tá. E se ela quiser só ajudar financeiramente? Isso Aí é é só possível? passar o Pix. Ah, tá. Mas é possível. Então, falar, olha, quanto que é uma família, sei lá, por mês? Vocês têm esse valor? Tem, a gente tem. É o que eu te mencionei que é o SROI, né? Como em toda empresa os KPIs são super importantes, no terceiro setor a mensuração de impacto é extremamente importante. Coisa que nós, como terceiro setor, ainda temos muito a evoluir. E no refúgio a gente preza bastante por isso. E o nosso Social Return on Investment, que é quanto custa para fazer todo esse processo do refugiado sair de lá até ele receber, literalmente, um diploma que diz que ele está socioeconomicamente independente daquela família que acolheu ele do refúgio, R$ 1.100. Por mês. Processo completo. 6 meses de... Não. Exatamente. Por quê? O que acontece? Quando o refúgio começou, nós próprios, os voluntários, pagávamos todos os custos de todas as famílias. Hoje, quem paga pelo custo é o acolhedor ou a empresa. O custo operacional da nossa organização para cuidar de tudo isso, fazer a ok. parceria com as agências, a parte de educação, ele voar, ser recebido, a parte humanitária desse processo, ela custa R$ 1.100. E a média para as famílias que vêm sem emprego é de R$ 8.000 e mais ou menos 3 meses. Então bota aí uns
R$ 2.500 por mês, que é o custo de uma vida de uma família. Mas, como eu te disse, geralmente 2 a 3 meses eles já estão independentes. Quando eles já vêm com emprego, é praticamente só o primeiro mês de aluguel, porque ele já recebe e já começa a pagar as contas. Então, a gente quase sempre faz uma unificação entre as pessoas físicas brasileiros que querem dar uma oportunidade para um grupo de refugiados e uma empresa que pode ofertar a vaga de trabalho. O processo pode começar por aqui, por uma vaga de trabalho, o refúgio traz os voluntários, ou ele começa por aqui e o refúgio junto com essas pessoas acha o emprego. Tá, mas a empresa também não pode doar se ela quiser falar, é 8 mil, eu não tenho vaga aberta, mas quero colaborar com o refúgio. Pode. Então é 8 mil, toma aqui, 8 mil. Acontece Pode muito acontecer. isso. Tem empresas que tá. só doam. Às vezes é uma empresa pequena que não tem a Sim. vaga ainda, ou que simplesmente quer ajudar. E é uma ajuda muito válida, Vivi. As pessoas às vezes não gostam de falar das coisas boas que elas fazem, mas tem muitas empresas que hoje só têm condição de investir financeiramente. A estrutura dela ainda não permite. É pequena, não tem vaga, tá tudo bem, mas elas estão cumprindo o papel delas. Então, Elas podem. Assim, as que. Não, porque às vezes eles fazem uma cara aqui que a gente tem que investigar. Tem que investigar, porque a resposta é: as empresas no Brasil estão cumprindo o papel social Não, delas? essas aqui que estão doando. As que estão doando, sim. Tá bom. As Não, que estão essas doando aqui. estão ajudando. Então a empresa vem e fala: eu quero patrocinar a chegada de X famílias. Faz um investimento, a gente presta conta e feito, tá? O apoio financeiro é super relevante. Tá bom, então também dá. Então tem 3 jeitos. Uma forma de eu, pessoa física, né, fazer o aporte. Outra, dando um emprego. Exatamente. Né? E aí, dando emprego, eu como empresa, poxa, e a documentação? Tem documento? Essas pessoas têm documentos? Esse assunto é meio infinito, né? Mas deixa eu te contar, então. Porque eu tô tentando pensar na cabeça da empresa. Sim. Tá bom, quero colaborar, mas, gente, como é que é? Não vai me dar muito trabalho? Eu que vou ter que correr atrás de tudo? Como é que essa pessoa vem? O refúgio cuida de tudo isso até a pessoa estar lá no primeiro dia de trabalho pronta para trabalhar. E vocês identificam as habilidades, por exemplo, olha, eu tenho lá em Roraima, tem 5 mecânicos. Eu tenho, não sei se vocês têm esse banco de dados, tô aqui imaginando. Tem. Então você tem 2 perguntas aí pra mim, né, Vivi? A primeira é da documentação. A Polícia Federal faz isso na fronteira. O governo brasileiro está fazendo muito bem esse trabalho. Lembra que eu mencionei a Força Tarefa Logística Humanitária em 2018? O governo, através de um decreto, implementou um processo de atuação que juntou vários órgãos, entre eles as Forças Armadas, que estão lá. Então a pessoa que está lá, ela não tem dificuldade. Tem o tempo que demora para isso acontecer. Lembrando que esse refugiado que a gente acolhe, ele não acabou de chegar no Brasil. Às vezes ele está 2 anos no abrigo, no campo de refugiado. Nossa. Às vezes 3, às vezes ele está morando na rua. Então, a documentação, no caso do nosso país, para os venezuelanos que chegam nessa linha, que já tem um suporte da Operação Acolhida, não é um desafio. E a questão dos currículos, dos bancos de dados, a gente tem porque a gente tem essa sede, que é a Escola Refúgio. Então tem uma fila gigante de pessoas que querem ser acolhidas, querem ser interiorizadas. Você tem uma fila hoje. Gigantesca. Mas você não consegue atender por conta que depende de um patrocínio. Gargalo. Lógico, é um gargalo. Se eu tivesse um time 5 vezes maior, eu estaria produzindo 5 vezes mais facilmente. Eu preciso, na verdade, de um time cada vez maior. Mas a gente está se estruturando, nós temos um planejamento estratégico, as metas bem desenhadas, o refúgio tem um conselho, tem uma estrutura de governança. Então a gente vai cumprindo, né, etapa a etapa. E tem um gargalo que é gigantesco. Você sabe essa fila? Quantas pessoas você tem na fila, por exemplo, para ser acolhido? Só do Refúgio 343, certamente mais de 1.500 pessoas aguardando por um acolhimento. Quando você fala 1.500 pessoas, são 1.500 famílias ou são 1.500 pessoas mesmo? 1.500 pessoas. Tá. A gente tem um cálculo médio de 4 pessoas por família, mais ou menos. Mas lembrando que o refúgio é uma entre várias organizações. Quando você vai para Boa Vista, tá feito o convite, todo mundo que quiser viver uma situação, não precisa ir para a África, vai para fronteira com a Venezuela. Quiser viver na pele o que está acontecendo, uma migração forte de cunho político, social e econômico. Ainda hoje tem essas 800 pessoas cruzando todo? Ainda hoje? O número mais recente é de 300 pessoas por dia. Diminuiu um pouco. Diminuiu, flutua, mas já está mais brando, né? Tem questões geopolíticas envolvidas. Os Estados Unidos voltam a comprar petróleo da Venezuela, um cenário político global que já não favorece tanto mais o Guaidó e começa a olhar para o Maduro com uma certa liderança. Parece que esquecemos o que aconteceu lá. Então, assim, o cenário geopolítico global com a guerra da Ucrânia deixou de dar atenção
para o que está acontecendo na América Latina. E isso é importante de mencionar porque é uma guerra midiática essa, né? Então ela leva os olhos das pessoas e leva o dinheiro. Então quando estourou essa guerra lá, tá todo mundo muito triste por isso, a gente quer que acabe logo, Claro. mas foi nítido, assim, ver, por ser uma guerra entre grandes potências e o apelo de mídia que ela tem, os profissionais, a verba, o trabalho humanitário migra. Nós não temos força, braço. Você vai entender bem isso, Vivi. O trabalho humanitário, eu tenho recursos humanos dentro da minha organização. Eu preciso de talento, preciso de gente muito boa. Então, as pessoas vão junto com a crise, porque não tem profissional para distribuir para todas as crises humanitárias do país, do mundo, né?